Hoje de manhã, na missa das 9, me deu vontade de fazer uma coisa e eu vou fazer com vocês também. Pode? Hein? Tá bom. Não sabemos bem o que é, né? Mas vocês acho que confiam em mim. Bom, eu convido vocês a ouvirmos esse evangelho de novo. O que nós temos aqui? Nós temos provavelmente o que a gente chama de ipsissima verba iesu. É um termo latino para dizer as palavras de Jesus mesmo. Ao falar assim, as palavras de Jesus mesmo, vocês podem pensar, há no Evangelho palavras que não são de Jesus mesmo, historicamente falando? Sim, há. Os evangelistas, eles escreveram muitas vezes as próprias reflexões da comunidade e muitas delas estão colocadas na boca de Jesus, como por exemplo a explicação das parábolas. Nós sabemos que Jesus não explicaria parábolas. E parábola é uma coisa que não se explica. Ela vem, né? E a gente vai tirando as conclusões. Ela tem uma outra dinâmica que os mestres no tempo de Jesus ensinaram. Isso não perde a autoridade, não faz a palavra de Deus perder a autoridade para nós. Ao contrário, os discípulos, eles são pessoas muito autorizadas para transmitir para a gente, né, aquele espírito mais genuíno e mais próximo do que Jesus pensaria a respeito de determinada coisa. Então não tem problema se alguma coisa foi colocada na boca de Jesus. Para nós isso não é uma questão, não é um problema, né? É até uma graça, né? Que bom que os discípulos ampliaram o pensamento de Jesus para além do que ele disse historicamente. Mas aqui, hoje, nós temos as palavras dele mesmo. Eu acho que é bom a gente ouvir de novo o que ele está nos dizendo. Posso? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados.
Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Esse livro, ele é colocado aqui desde o início da missa, porque ele é a nossa regra de vida. E a gente está diante de um texto da máxima densidade do que é ser cristão. É uma inversão completa dos valores que a gente vê hoje no mundo e na sociedade. Uma inversão total. A gente chama isso de metanoia, uma mudança de mentalidade que Jesus nos propõe. A gente mudar o nosso jeito de viver nesse mundo segundo a pauta, a régua que é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. E por que ele é um modelo para nós? Porque ele é o Filho de Deus. Nós professamos a fé nisso. E como nosso modelo, ele viveu tudo isso que ele nos propõe. Na raiz da experiência filial de Jesus está essa relação com o Pai. E é essa relação com o Pai que molda o ser, o viver, o decidir, os princípios, as coisas mais profundas da vida de Jesus. Vou usar uma palavra chique aqui, o ethos de Jesus. Os grandes princípios, as coisas que levam Jesus a tomar determinadas decisões na vida, levam Jesus a fazer determinadas coisas, levam Jesus a viver de determinado jeito. Está aí, em síntese, como proposta de vida também para nós. Nós somos convidados a viver assim, desse mesmo jeito que ele vive como Filho de Deus. O que é próprio de Jesus, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, é ser filho. Jesus não sabe ser outra coisa. A especialidade de Jesus é ser filho diante de Deus. E para nós é ser irmão. E quando Jesus vive assim, ele não vive seletivamente. Eu vou ser filho de Deus e vou ser irmão só dos bonzinhos. Não. Aqui está o segredo. Como filho de Deus, ele faz aquilo que o Pai faz. Deus ama os maus e os ingratos também. E nós somos chamados também a amar os maus e os ingratos, sem seleção. Claro que sabemos que amar é muito mais do que ter simpatia, antipatia, gostar ou não gostar de alguém. Amar é algo superior, né, a tudo isso. Mas Cristo não seleciona. Ele mostra esse amor de Deus por todos e o faz no alto da cruz, no final da sua vida, rezando: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, o que a gente tem aqui é o próprio ser de Deus manifestado na pessoa de Jesus como imagem de Deus. Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, que nos é proposto aqui como modelo de vida. É assim que Deus é para com todos. Deus passa na frente, ele se antecipa, ele faz antes que nós pensemos em fazer. Ele chega antes, ele ama primeiro, ele dá primeiro, ele se antecipa, a gente diz. Então nós somos chamados a viver também nesse sentido como Deus. Por isso a insistência: amai os vossos inimigos. Aparece pelo menos 2 vezes que eu me lembro. Pelo menos 2 vezes. E outras imagens que vão aparecendo e que nos são conhecidas também.
Se alguém te der uma bufetada do lado direito, oferece também a face esquerda, né? A gente pode pensar aqui nas muitas ofensas que a gente recebe na vida de pessoas às vezes muito próximas ou até distantes, né? A internet é palco de ofensas, né? A gente entra na internet e o que a gente vê lá é pancadaria o tempo todo, né? Quem ofende está falando mais de si mesmo do que do outro que ele quer ofender. Então a gente tem um bom motivo para nem ligar para isso. E sobre as outras coisas todas, eu peguei uma delas para falar para vocês. Eu diria, tem uma palavra aqui que pode talvez ajudar a gente a compreender esse ser de Deus manifestado em Jesus como modelo para nós. A palavra generosidade. Sermos generosos. Ser generoso de verdade é agir assim, não só com os que nos fazem o bem, mas também com os que nos fazem o mal. O Padre Reginaldo usa uma frase que eu gosto muito, eu vou pedir ele para repetir, né? É uma frase que eu não sei dizer bem ela, mas eu acho que cabe aqui: colocar a brasa na cabeça dos vossos inimigos. É São Paulo, fala pra gente dessa frase ao microfone. Paulo nos convida no perdão e na compaixão pelo outro, dizer, colocar brasas na cabeça do inimigo. Ele que tem que ficar, né, angustiado por não ser odiado. É isso. Então, há inimigos, nós os temos, né? Jesus admite que nós os tenhamos, inclusive. Mas entrar na lógica do inimigo é produzir o mal-estar, é produzir a guerra, é produzir o desentendimento, é produzir tudo de ruim que essa sociedade e esse mundo já produz. Fazer o bem aos inimigos é colocar brasas na cabeça deles, né? É dar a eles o que eles não conseguem dar a nós, a ponto de incomodá-los, a ponto de fazê-los se questionar, né? A ponto de virar, né, o jogo nessas relações tão tóxicas que a gente hoje cultiva no nosso mundo, até dentro da nossa comunidade ou dentro das nossas famílias. Seguir a regra do Evangelho, então, meus irmãos e irmãs, tem a ver com essa experiência de sermos filhos e filhas de Deus, que vivem segundo o modelo de Deus mesmo, que é nosso Pai. Os nossos pais e mães são modelos da gente, né? A gente cresceu imitando a eles. Então agora aqui, na relação, né, espiritual, religiosa, nós somos chamados a imitar esse Pai que nos dá o modelo de Jesus para a gente seguir. E fazendo assim, nós deixamos o Adão terrestre de lado, como disse a segunda leitura, e passamos a viver o Adão espiritual, que é Jesus, orientados por uma outra lógica que não é a lógica desse mundo. O Adão espiritual, que é Cristo, nos ensina a transformar a nossa vida, como é a de Deus, como é a de Jesus, seu Filho amado, a transformar a nossa vida em dom incondicional para qualquer pessoa, para qualquer um, sejam bons, sejam maus. Isso é um programa de vida. Isso não vai se realizar até o próximo domingo. É uma carta que a gente tem que escrever aqui dentro e levar conosco essas palavras que saíram da boca dele mesmo para os discípulos que estavam lá naquela planície quando ele desceu da montanha, para dizer a eles: olha,
a recompensa vem para aqueles que vivem como filhos e filhas. A recompensa é ser filho e filha. É a coisa maior que a gente pode ter. Por isso a gente cantou no Salmo: o Senhor é bondoso e compassivo. Ele tira a sua vida da sepultura. Fui eu aqui. Fica aqui atrás, e se eu faço qualquer movimento brusco, dá esse barulho. O Senhor é bondoso e compassivo, Ele tira a sua vida da sepultura e te cerca de carinho e compaixão. Nós estamos aqui, é por isso. Porque Deus já colocou uma medida calcada, sacudida, transbordante no nosso colo. Ele já fez isso com a gente. Eu não sei se vocês entendem bem a imagem, quando a gente vai numa feira, numa cidade de interior, e aí a gente vai comprar um saco de farinha, e as pessoas muito generosas falam: deixa eu colocar mais um tiquinho, mas não cabe mais, não tem jeito de colocar mais um pouquinho. Então a gente pega o saco, bate ele assim no chão, e aí a farinha fica mais assentada e sobra pelo menos um palmo para encher de mais farinha ainda. É isso. Então Deus sacode, né? Faz transbordar as medidas da graça e do seu amor para cada um de nós. Deus é dom, e Ele nos convida a sermos dom para todo mundo, como Ele é dom para todo mundo. Então, meus irmãos e irmãs, celebrando hoje essa missa, essa Eucaristia, em torno desse altar, onde Ele nos dá a vida do seu Filho amado, dom maior que Ele nos deu, nós somos chamados então a botar no altar do nosso coração esse livro, essa palavra, né? Essa voz de Jesus, que hoje nos chama a seguir seus passos e a viver dessa maneira. Amém.